Olá, jovens! Prontos para mais uma aula de Química? Hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Nós temos aí as aminas, as amidas, as nitrilas e os nitrocompostos para estudar. Para começar a falar das funções nitrogenadas, vamos primeiro falar do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento fundamental para a vida na Terra, de fato. No chamado ciclo do nitrogênio na natureza, constata-se que o trajeto desse elemento, seja no ar, tá? 70% do ar é nitrogênio, nos vegetais, nos animais, até nas bactérias presentes no solo. Então nós temos nitrogênio em tudo. Compostos nitrogenados mais complexos desempenham funções biológicas muito importantes, pois aparecem em aminoácidos. Então, se os nitrogênios aparecem nos aminoácidos, e quando nós temos 2, 3 aminoácidos, nós temos os peptídeos, e o conjunto de peptídeos formam as proteínas, podemos dizer então que o nitrogênio aparece em todas as proteínas, aparece nos hormônios, aparece nas enzimas. Talvez seja uma função orgânica mais importante na biologia, tá? Função química mais importante na biologia talvez seja as funções que tem nitrogênio. Na indústria, o nitrogênio é utilizado para fabricar diversos produtos sintéticos, como medicamentos, explosivos, plásticos. E hoje a gente vai estudar um pouquinho dessas funções nitrogenadas. Nós sabemos, tá, que os compostos nitrogenados apresentam carbono e hidrogênio. Isso é bem claro. Porém, algumas funções nitrogenadas também apresentam o oxigênio. Afinal, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são chamados elementos organógenos. Então, existem funções nitrogenadas que também aparecem o oxigênio. Tá? É o caso dos nitrocompostos, das amidas. Beleza? As aminas, nossa primeira função nitrogenada que vamos estudar. As aminas, elas podem ser classificadas como amina primária, amina secundária e amina terciária. Tá? São compostos teoricamente derivados da amônia, NH3, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios. Tá? Então, é daí que surge essa classificação de primária, secundária e terciária. Se eu substituo 1 hidrogênio, é uma amina primária. Se eu substituo 2 hidrogênios por radicais carbono, eu tenho uma amina secundária. Se eu substituir 3 hidrogênios por radicais carbono, eu tenho uma amina terciária. Então, esse é o jeitão da amina. NH2 ou NH ou o N com os radicais carbonos ligados. Outra classificação usual são as aminas alifáticas, tá? E as aminas aromáticas. Por exemplo, a amina alifática, ela não tem o NH2 ligado ao anel aromático, tá? Então está ligado a um carbono saturado. Nós temos aqui as aminas aromáticas, onde nós temos o NH2 ligado diretamente ao anel benzênico, tá? Composto aromático, anel aromático. Por fim, as aminas também podem ser classificadas em monoaminas, diaminas, triaminas. Elas são as monoaminas quando nós temos apenas um grupo NH2 ligado ao radical carbono. Se na nossa cadeia principal tiverem duas aminas, 2 NH2, nós temos uma diamina. Se tiverem 3, nós temos então uma triamina. É o que aparece na estrutura aqui, ó. Então, recapitulando antes da gente continuar, nós temos as classificações de amina primária, secundária, terciária, aqui. Nós temos as aminas alifáticas e aminas aromáticas. Nós temos as monoaminas, diaminas e triaminas. Essas são as possíveis classificações. Agora, nós vamos começar a estudar a nomenclatura das aminas. E, para estudar a nomenclatura das aminas, os radicais, tá, são muito importantes. É necessário você ter em mente, ter memorizado todos os principais radicais. Os radicais que a gente chama de radicais alquil.
Nesse caso, metil, etil, propil, isopropil, o N-butil, tá? Ou normal butil, o isobutil, o sec-butil e o terc-butil. Aparecem também o benzil e o fenil. Professor, e o vinil? O vinil não costuma aparecer muito nos nossos compostos nitrogenados. Então vamos lá, vamos começar com a nossa regrinha. Os nomes das aminas são formados com a terminação amina. Então, basicamente, eu coloco o meu radical e a terminação amina. Vamos lá, primeiro exemplo aqui. Eu tenho o grupo metil e NH2, portanto, metilamina. Tá? Não precisa colocar o hífen, pode deixar junto, tá? O radical metil e o termo amina. Aqui nós temos 3 grupos metil ligados ao nitrogênio. Nós temos uma amina terciária. Então, eu preciso colocar esses 3 metil, então fica trimetilamina. Agora eu tenho 3 radicais, porém, eles são diferentes. Eu tenho que colocar o nome de todos. Então, vamos lá. Etil, metil, propil, amina. Perceba que está em ordem alfabética. Tá? Então, é importante. Se você tiver radicais diferentes, você coloca esses radicais da amina em ordem alfabética. No entanto, são usados nomes especiais, principalmente para as aminas aromáticas. Tá? Aqui nós temos a fenilamina, o grupo fenil, tá? E a terminação amina, porém também é conhecido como anilina. Espero que tenha ficado clara a nomenclatura. Tá? Escreve aí no cantinho. É radical mais a terminação amina. Se forem radicais iguais, você coloca o termo di, tri. Se forem radicais diferentes, você coloca os radicais em ordem alfabética e a terminação amina. Nós podemos, então, trabalhar agora com moléculas mais complexas, tá? Que tem o grupo NH2. E aí, como que fica a nomenclatura disso? Vamos lá. Considerar o grupo NH2 como sendo uma ramificação da cadeia. Eu coloco ramificação entre aspas, tá bom? Porque ramificação é só quando eu tenho carbono saindo da cadeia principal. Mas nós vamos encarar esse amino como se fosse uma ramificação. Indicado pelo prefixo amino. Neste caso, considera-se como cadeia principal a mais longa possível, iniciando-se a numeração a partir da extremidade mais próxima do grupo amina. Então nós temos aqui, ó. A amina está no carbono 2, começa a contar essa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu nem sei como colocaria o nome de tudo isso como se fosse um radical só. Tá? Porque não precisa. Quando a molécula é muito complexa, nós vamos dar o nome da amina seguindo outra regrinha. Lembrando, então, esse NH2 é como se fosse um radical e é chamado de amino. Então, vamos lá. No carbono 2 eu tenho o amino, no carbono 4 eu tenho o fenil, no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho o metil, portanto dimetil, e a cadeia principal tem 5 carbonos, pentano. É essa a diferença da outra nomenclatura. Tá? Eu posso encarar o NH2 como o amino e sigo a regrinha que a gente aprendeu já de hidrocarbonetos. Aqui eu tenho uma função mista, olha só que legal, eu tenho ácido carboxílico e NH2, amina. Eu vou mostrar para vocês o que já aconteceu no vestibular. Ele colocou este nome aqui, ó, 2 carbonos, tá? E amina. É um ácido, porque o COOH é C dupla OOH, ácido. 2 carbonos seria ET, tá? E o NH2 é o amino, então ácido amino etanoico. Porém, apareceu no vestibular a palavra acético, que nós trabalhamos como sinônimo de etanoico. Tá? Guardou? Ácido amino acético. Acético porque vem do ácido acético. Espero que vocês tenham guardado. Tá? É uma possibilidade de nomenclatura. Não é muito comum cobrar, mas pode aparecer. Vamos falar um pouquinho das importâncias da amina na biologia. Como eu falei para vocês, a amina ela constitui os aminoácidos
Aminoácido, o próprio nome já diz, é ácido carboxílico e amina. Essa é a estrutura básica de um aminoácido. Os aminoácidos eles podem reagir entre si, um aminoácido reagir com outro aminoácido, formando uma proteína. E olha que legal, o ácido carboxílico tem função ácido, portanto caráter ácido. A amina, ela tem caráter básico, então a parte do ácido carboxílico de uma outra molécula, tá, de um outro aminoácido, reage com a parte básica, tá, dessa outra molécula. Então a parte ácida reage com a parte básica. E aí nós temos uma reação formando as proteínas. Na biologia, essa reação que nós temos aqui, ó, fala que é uma reação peptídica. Tá? É o nome dessa ligação que nós temos aqui entre dois aminoácidos, uma ligação peptídica. Na química nós podemos chamar de ligação amídica. O termo amídica vem de amida, que a gente vai estudar mais para frente. Decorre daí a presença de aminas na decomposição de animais mortos. Como assim, professor? É o seguinte, nós sabemos que nas proteínas são formadas por aminas, ok? E algumas moléculas com a função amina têm cheiro desagradável. Portanto, quando tem um ser vivo morto, tá? Ficou meio estranho isso, mas quando nós temos um animal morto, nós temos essas proteínas sendo degradadas. E quando você quebra essas proteínas, liberam compostos que têm nitrogênio. E aí, esses compostos têm um cheiro desagradável. Por exemplo, a trimetilamina tem um cheiro de peixe podre. Nós temos aí a putrescina, tá? 1,4 diaminobutano, e a cadaverina, 1,5 diaminobutano. Essas moléculas, tá, têm os nomes muito chamativos, né? Cadaverina, putrescina, tem a ver com o cheiro que elas têm. Tá? E a trimetilamina tem um cheiro de peixe podre. Muito importante são também as aminas cíclicas, pois dão origem a um número enorme de compostos heterocíclicos. Por exemplo, a piridina, tá? A bipiridina, o pirrol e a pirrolidina. São moléculas que aparecem muito na química orgânica da faculdade, tá? Fiquem tranquilos. Dentre essas aqui pode aparecer no vestibular para vocês é a piridina. Então, seria interessante se você puder guardar a estrutura da piridina, tá? Ela pode aparecer. Curiosidades. Olha que legal. Nós temos a função amina na adrenalina. Nós temos a função amina na benzidrina. Tá? E nós temos a função amina na metanfetamina. Que para quem assistiu aquele seriado Breaking Bad, tem um episódio em que eles roubam um galão de metilamina para fazer a metanfetamina. E aí, já nas últimas temporadas, eles roubam um tanque de trem cheio de metilamina para fazer esse composto. Tá? Aqui é um pedaço da reaçãozinha para produzir a metanfetamina. É só a título de curiosidade, pessoal. Não estou ensinando vocês a produzirem nem incentivando, tá? É só lá do seriado explicando para vocês, lembrando que o que eles roubaram lá foi um composto que tem a função amina. A nicotina tem a função amina também. A cafeína. Aqui, ó, é um dos tipos de metanfetamina, muito parecido com aquela que a gente viu, porém tem este heterocíclico aqui, ó, de diferente. Morfina e a coniína, que é a cicuta. Se vocês depois tiverem curiosidade, é só clicar nas moléculas aqui e vocês têm um link para mostrar mais curiosidades, tá bom? Vamos continuar nossa brincadeira.
amidas. Amidas são compostos derivados historicamente do NH3 pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. Então, eu tiro um hidrogênio e ponho o C-O, tá? Onde esse R pode ser um hidrogênio, tá? O grupo alquila ou o grupo arila. O importante é vocês guardarem que normalmente, né, as funções amidas são entendidas como COON, ou abreviadamente CONH2. Então nós temos COONH2 é uma amida. Olha que legal! Nós temos aqui 2 carbonos, é outra amida. Professor, e se tiver um composto aromático? Também considero uma amida. Nós temos as amidas onde não está na extremidade o nitrogênio, tá vendo? Eu tenho a continuação na cadeia carbônica, ou eu posso substituir, ao invés de 2 hidrogênios por grupos radicais, carbono. Então, aí eu tenho uma amina substituída. Nomenclatura das amidas. Exemplo: prefixo mais infixo mais determinação amida. Essa é a nomenclatura, regrinha pra gente. Vamos lá? 2 carbonos, et. Sua ligação simples, an. E a terminação amida. Então fica etanamida. Aqui eu tenho um radical metil, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então no radical, eu tenho radical metil no carbono 2. Então fica 2-metil propanoamida. Aqui, pessoal, não é comum aparecer no vestibular, mas pode. Tá vendo que eu tenho um radical metil ligado ao N? Então eu tenho que mostrar que não está ligado a nenhum desses carbonos. Não está ligado ao carbono 2. Está ligado ao N. Então eu coloco assim, ó, N, metil, e aí, propanamida. Ok? Dificilmente vai aparecer isso no vestibular para vocês, mas se aparecer, vocês já sabem. Tem que mostrar que o metil está ligado ao nitrogênio da amida. Tá bom? Portanto, N-metil propanamida. Título de curiosidade também, pessoal. Nós temos essa molécula, tá, que causou um acidente e houve vários problemas, mortes, tá, deformações. Essa tragédia foi um vazamento de gás ocorrido na noite entre 2 e 3 de dezembro de 1984, na fábrica de pesticida Union, na Índia. É considerado até hoje o pior desastre industrial da história. Então, a título de curiosidade, deixo então essa informação para vocês. Quem quiser pesquisar mais, tá? É só colocar tragédia de Bhopal, vocês vão ver. Olha aqui, ó, NC-O, que nós estudamos a função amida. Agora, exercício para a gente brincar. A lidocaína, anestésico local amplamente empregado em odontologia, tem a seguinte fórmula. Nessa estrutura, reconhece as funções. Isso aqui aparece muito no vestibular, pessoal. Parece que é a função cetona e uma função amina, mas não. Perceba que o C dupla O está ligado ao nitrogênio. Então isso é uma amida. E aqui o nitrogênio ligado a radicais carbonos. Então nós temos uma amina. Ok? Uma amina terciária e uma amida. Melhor alternativa, alternativa A. Amida e uma amina terciária. Eu tenho 2 grupos metil ligados a esse nitrogênio. Próxima questãozinha, Mackenzie. Considere as seguintes fórmulas estruturais.
Identifique a alternativa que apresenta respectivamente os nomes das funções correspondentes a essas fórmulas. Então eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, eu tenho o álcool, um NH2 ligado ao carbono, amina, um C dupla O no meio da cadeia é uma cetona e o COOH é um ácido carboxílico. Melhor alternativa, alternativa B, álcool, amina, cetona e ácido carboxílico. Próxima questãozinha da PUC. Considere a estrutura da tirosina. Há radicais característicos das funções. Vamos lá. NH2, não tem nenhum C dupla O ligado a ele, então amina. Aqui ácido carboxílico e o OH ligado ao anel aromático, fenol. Alternativa E, amina, ácido carboxílico e fenol. Questãozinha da PUC. A função que não está presente na estrutura do antibiótico tetraciclina é... Vamos ver. Álcool. Eu tenho aqui, ó, OH ligado a um carbono saturado. Amida. Eu tenho aqui, ó, C dupla O NH2. Cetona. Eu tenho aqui. Fenol. Eu tenho aqui. Então, aldeído. Não apresenta a função orgânica aldeído. Próxima função nitrogenada, nitrila. Então, ó, nós vimos as aminas, vimos as amidas, agora as nitrilas. Nitrilas também são conhecidas como cianetos orgânicos, tá? E apresentam o C-tripla-N. Pode aparecer simplesmente CN, pessoal, no vestibular, omitindo então essa tripla ligação. Ela está aí, mas eles gostam de omitir essa tripla ligação. O próprio ácido cianídrico pode ser considerado como a nitrila mais simples, o que originou o nome de cianetos para os demais. Os nomes são feitos ou com a terminação nitrila ou com a palavra cianeto. Por exemplo, nós temos aqui, ó, um carbono, então fica hidrocarboneto correspondente, que é o metano, e a terminação nitrila, metano, nitrila. 2 carbonos, hidrocarboneto correspondente, é o etano, e a terminação nitrila. Então essa é a regrinha para conseguir dar nome para as nitrilas. Hidrocarboneto correspondente mais a terminação nitrila. Elas são tóxicas, tá? Então, normalmente as nitrilas causam grandes danos à saúde se inaladas, por exemplo, com ácido cianídrico. Nitrocompostos. Nitrocompostos são substâncias que contêm um ou mais grupos NO2 na molécula. Então, ó, o NO2 ele pode aparecer como N dupla O coordenada O, lembrando que não necessariamente pode aparecer a setinha, tá? Pode simplesmente aparecer como uma ligação simples, mas vocês são inteligentes, vocês sabem que o nitrogênio só faz 3 ligações, então só poderia ser uma ligação coordenada. Gostaria que vocês guardassem isso então. Nós temos então o grupo nitro ligado a compostos alifáticos e nós temos o grupo nitro ligado a compostos aromáticos. Aqui é um exemplo de nitrometano e aqui é um exemplo de nitrobenzeno. A nomenclatura, você coloca o termo nitro como se fosse um radical, entre aspas, de novo, pessoal, mais o hidrocarboneto correspondente. Então, imagine que isso aqui é o radical, é o nitro, e isso aqui é o hidrocarboneto correspondente, um carbono, metano. Vamos treinar? Olha que legal. Primeiro, nós temos aí o grupo nitro ligado a um carbono só. Então, hidrocarboneto correspondente, metano e o grupo nitro. Próximo, nós temos aqui o anel aromático, tá? É o benzeno, então vai ficar nitrobenzeno. Aqui nós temos o propano e tem um detalhezinho, ó. Eu preciso indicar onde esse grupo nitro está ligado. Portanto, 1 no carbono 1, nitropropano.
Essa molécula aqui é legal e apareceu muito em desenhos, tá? Professor, que molécula que é essa? É o 2-metil 1,3,5 trinitrobenzeno, ou, se vocês preferirem, trinitotolueno, né? Lembrando então que essa estrutura, o anel aromático, o anel benzênico e o CH3 em cima, é o tolueno. Vocês conhecem essa molécula como TNT, tá? O trinitro, então nós temos aqui, ó, tri do primeiro T, nitro, o N, e o T vem do tolueno, que é essa estrutura, o anel aromático e o CH3. Essa outra molécula parece ser mais complexa, mas se você seguir as regrinhas de nomenclatura, você consegue. Nós temos aqui, ó, começar a contar a partir da função 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos o grupo nitro 2, nós temos o grupo metil no carbono 3 e o grupo etil do carbono 4. Colocando em ordem alfabética, 4 etil, 3 metil, 2 nitro, hept. Temos uma ligação dupla no quinto carbono, por isso 5-en e o O, tá? Que é o hidrocarboneto correspondente. Perfeito, pessoal? Aqui uma revisãozinha. Na primeira fase do vestibular, talvez isso seja o mais importante para vocês, conseguir identificar, tá? NH2, NH ou N ligado aos radicais carbonos, isso representa uma amina, amida, nitrila e o nitro composto. Lembrando que o vestibular, a primeira fase, tende a aparecer exercícios para vocês identificarem as funções. Então, tá aqui um exemplo para vocês conseguirem identificar as funções orgânicas. Exercicinho pra gente. E depois a gente encerra a nossa aulinha. E o restante dos exercícios eu passo numa próxima aula, porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. O ácido pteroil monoglutâmico é um ácido fólico, substância bastante utilizada no tratamento de vários tipos de anemia. Recebeu este nome comum por ter sido originalmente isolado das folhas do espinafre. São funções presentes no ácido fólico. Aqui nós temos o C-O-N, é amida, ok? C-OH, ácido carboxílico. Então vamos ver se a gente consegue achar. São funções presentes no ácido fólico. C-OH, ácido carboxílico. Tá? Nós temos uma amina aqui, amina, e uma amida. Alternativa D. Você encaixou bem aí. Próximo exercício. A aspoxilina, abaixo representada, é uma substância utilizada no tratamento de infecções bacterianas. A função 1, 2, 3 e 4 marcadas na estrutura são, respectivamente, ácido carboxílico, OH ligado ao anel aromático é um fenol, tá? E olha a pegadinha aqui, pessoal. O NH2, professor, tem a dupla O aqui, é uma amida. Aqui não, jovem. Por quê? O carbono em que o N está ligado não tem a dupla O. Então aqui é uma amina. E aqui sim eu tenho uma amida. Vamos ver se é carbono ou ligado diretamente ao nitrogênio. Perfeito. Então, 1, amida. 2, fenol. 3, amina. E 4, ácido carboxílico. Nós temos aqui, então, a melhor alternativa, a alternativa A. Vamos fechar por aqui. E na próxima aula nós fazemos mais exercícios. Certinho? Encerro por aqui. Muito obrigado e até a próxima.